Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí, fazer o preleção desse clássico que é Vasco e Flamengo pela semifinal da Taça Guanabara. Vai ser nesse sábado de carnaval aí, às 5 horas da tarde, no Estádio da Cidadania, lá em Volta Redonda, com transmissão exclusiva do Premier FC, beleza? Esse é um jogo aí cercado de expectativas, né? E quando é assim, a gente solta o preleção um pouquinho antes, até para a gente poder discutir mais, nos comentários aí embaixo, certo? É um jogo que mesmo antes de começar, já envolve muita polêmica aí, não é mesmo? A começar pela polêmica do local do jogo, por causa daquelas confusões que teve no Flamengo e Botafogo, um juiz aí veio com a liminar proibindo jogo com duas torcidas no estado do Rio de Janeiro, ficou aquela confusão, onde vai ser esse jogo? Vamos mandar fora do estado? Mas só que não querem aceitar porque vai ser carnaval, aquela confusão. No final das contas, acabou tudo se resolvendo, a liminar caiu, o jogo acabou sendo transferido lá para Volta Redonda, ia ser 6h30, foi para as 5 horas da tarde. Vai ter, não é o estádio, né, ideal aí para um Flamengo e Vasco numa semifinal de Taça Guanabara, mas é onde vai ser. Minha opinião sobre essa questão da torcida única. Eu acho uma das poucas questões no futebol que é praticamente uma unanimidade. Eu acho que ninguém acha que é legal torcida única em jogo de futebol, né? A violência é um problema, a gente sabe, mas eu acho que a solução da torcida única é uma solução hipócrita. Porque, né? O que a gente vê? Todas as medidas que são feitas aí hoje para coibir a violência, na verdade, só acabam prejudicando o torcedor comum, que não tem nada a ver com a história. Já proibiram cerveja no estádio, porque o cara fica bêbado e briga, aí tá a cerveja proibida, continua a briga. Em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, não pode levar bandeira pro estádio. Não pode levar bandeira porque o cara vai usar um mastro para dar na cabeça do outro. Proibiram a bandeira, continua a briga. Torcida única também. Já tem vários pontos do Brasil essa limitação da torcida única, não resolve nada, só prejudica o espetáculo, só prejudica o torcedor, entendeu? Aí ficam reclamando, os estádios no Brasil estão vazios. Claro, o cara não pode ir, não vai ver bandeira, dependendo de onde for, que é aquela coisa bonita da torcida. Não tem a torcida adversária para poder fazer aquela brincadeira, aquela provocação saudável. Não pode tomar uma cerveja, o cara vai ficar vendo a televisão. Agora, eu me pergunto por que fazem tantas medidas aí contra a violência, né? Essa série de proibições, e não fazem a básica, que é prender o sujeito que está batendo no outro. Então, nesse ponto, tô com a grande maioria aí de vocês, nada a ver essa história de torcida única. E parabéns aí nessa questão pro Eurico Miranda, né, que se posicionou. Tá bom que, na verdade, não tinha ninguém a favor da torcida única, nem o Flamengo queria, nem a federação. Mas, enfim, o regulamento do Campeonato Carioca, ele deixa claro lá que, né, os jogos nas semifinais não pode ter torcida única, tem que ser torcida mista. O Eurico fez bem de posicionar, foi um ponto positivo pro Eurico, foi. Por que eu tô falando disso? Porque agora eu vou falar de um ponto negativo aí, mais uma atrapalhada do Eurico, na minha opinião, que só complica as coisas pro Vasco da Gama, que aconteceu nessa rodada, que foi o quê? A apresentação do Luiz Fabiano, aquela beleza, né? Aeroporto tomado pelo torcedor do Vasco, todo mundo muito empolgado, normal, natural. Aí vem o Eurico e me fala que o Luiz Fabiano vai ser escalado pro jogo. Vai pro jogo contra o Flamengo. Ele vai ser carrasco de urubu, ele tem que estar no jogo. A galera vibra, Eurico. Só que, gente, isso atrapalha o Vasco, entendeu? Vocês ficam aí querendo que o Cristóvão Borges saia do Vasco porque ele não é técnico bom o suficiente. Vocês acham que vai vir quem pro lugar dele para trabalhar num clube que o presidente fica escalando o jogador? É brincadeira do Eurico, não é para levar a sério. Gente, é para levar a sério, né? O presidente tem brincadeira, mesmo se for brincadeira, que eu não acho que tem brincadeira que presidente não pode fazer, né? Então cria aquela pressão para escalar o jogador está claramente fora de forma. A gente vê aí pelos outros jogadores que chegam da China, como é que é a situação, Muriqui, Wagner, já estão treinando há mó tempão no Vasco, até hoje estão fora de forma, quer que o Luiz Fabiano chegue e já jogue, correndo o risco de se machucar às vezes, correndo o risco, sabe, de prejudicar o próprio time e tirando a autoridade do treinador. Então vocês acham que um treinador de ponta, que vocês ficam querendo aí, vai vir pro Vasco para se submeter a isso? A situação do Luiz Fabiano aí é tão grave, assim, é tão gritante que não dá para ele jogar ainda, que pode ser até que ele não jogue mesmo. Mas aí ele já vai ser relacionado pro jogo, entendeu?
Por quê? Por pressão de dirigente. Então, acho isso aí uma bola foríssima do Eurico. Vocês ficam aí querendo ver Abel, querendo ver Cuca, querendo ver Mano Menezes, esses caras no Vasco. Não vai acontecer, cara. O treinador com um mínimozinho mais de mercado que pode escolher onde treinar, não vai querer ir no Vasco. Não vai querer vir para um lugar onde o trabalho do treinador é desrespeitado, como é no Vasco do Eurico Miranda. Bola foríssima. Falando agora então do clássico em si, do jogo dessa semifinal. Mais um jogo do Campeonato Carioca que não vale nada, né? Aproveitar aqui para fazer até um esclarecimento, uma correção. No vídeo que eu fiz lá sobre as regras do Campeonato Carioca, eu falei que nas semifinais dos turnos, os jogos que terminassem empatados seriam decididos nos pênaltis. E na semifinal do campeonato mesmo, as semifinais teriam a vantagem dos times melhores classificados. Só que não, é invertido, eu me confundi, é invertido. Nas semifinais dos turnos, é que os times melhores colocados têm aí a vantagem do empate, e na final do campeonato, na semifinal do campeonato, não. Aí, se terminar empate, é pênalti. Ou seja, isso torna aí essas finais de turno ainda mais inúteis para o campeonato. O Botafogo, por exemplo, não se classificou para essa final da Taça Guanabara, pode até não se classificar para a final da Taça Rio também. Se ele conseguir, com o número de pontos, ficar entre os 4 melhores colocados, que deve conseguir, vai para a semifinal do campeonato em pé de igualdade com quem vier encarar ele. Pode ser um time que foi campeão da Taça Rio, da Taça Guanabara, vai chegar na semifinal, vai chegar sem nenhuma vantagem. Então, gente, esses 2 turnos aí do Campeonato Carioca, com esse regulamento, é só para preparar o time mesmo. Acontece, né, que quando é Flamengo e Vasco, nunca é só preparatório. Se a gente fosse ser aqui completamente racional, tirar completamente o emocional da parada aí, o Vasco deveria era continuar treinando a sua equipe aí, fazendo seus testes, o Cristóvão, porque esse jogo não vale nada. Mas a gente sabe que tem um emocional em jogo aí, né? Nenhum vascaíno quer ver o Vasco perdendo pro Flamengo. Tem uma escrita aí que a gente quer manter também, né? Da freguesia, é importante agradar os fregueses e manter a freguesia deles. Tem a questão motivacional também, né? A gente sabe que o trabalho do Cristóvão vem sendo questionado aí, o próprio time ainda não está correspondendo ao que o torcedor espera dele, mas de repente, com uma vitória sobre o Flamengo, aquela confiança volta, a torcida bota mais fé no time e isso sempre pode ajudar no futuro. E do lado de lá, eles também vêm com a mesma motivação, né? Que por mais que eles falem lá esse papinho, a gente é sempre favorito, não sei o que lá, a verdade é que eles estão incomodados com a freguesia aí, não aguentam mais, vão vir mordidos, tentando quebrar esse tabu aí. Diante disso, como é que eu espero o Vasco para esse jogo? Eu acho sim que o Flamengo para esse jogo é favorito e eu não vou entrar nem aí na qualidade técnica dos jogadores, dos 2 times. Não, por uma questão muito mais simples que eu ponho ele como favorito. Eles estão numa fase mais avançada do trabalho deles. É um time que já está preparado desde o ano passado, só teve umas 2 ou 3 peças que chegaram aí, né, para complementar. É o mesmo técnico do ano passado ainda, com a mesma filosofia. Enquanto a gente aqui tá com um técnico novo, ainda conhecendo o grupo, um grupo que está sendo formado ainda, entendeu? O Luiz Fabiano chegou essa semana, o Wagner chegou há mais tempo, mas chegou agora Kelvin. Então a gente reformulou um time completo, um time que se conhece há pouco tempo, que treinou poucas vezes junto. Então, por tudo isso, é claro que a vantagem, fora a vantagem do empate deles, né, para eles passarem para a final aí, tem essa vantagem no time deles estar muito mais entrosado do que o nosso. A gente vai ter que usar aí a superação para conseguir ultrapassar esses problemas desse início de temporada do Vasco. Até por conta disso, tudo que eu falei aqui, né, pela importância que esse jogo tem em relação aos outros, eu fico curioso para ver como que o Cristóvão vai armar esse time. Porque, para mim, muito do que ele fez até agora foram testes, né? Ele está testando, ele está readequando os jogadores. Mas agora, que é um jogo que ele tem que ganhar, até porque ele sabe o quanto é importante para o chefe dele, o Eurico Miranda, ganhar do Flamengo. Ele sabe o quanto que esse jogo pode fazer a torcida virar para o lado dele ou despencar de vez em cima dele, né? Pode até custar aí a cabeça dele. Então, eu acredito que nesse jogo ele vai entrar para vencer, pensando exclusivamente na vitória. E aí eu fico me perguntando como é que ele vai avaliar certas coisas que ele tem feito, né? Por exemplo, para mim, o Wagner e o Muriqui, ele tem posto em campo exclusivamente para dar mais ritmo de jogo para eles. Não é que eu acho que ele seja a melhor solução para o momento ali, não.
se o Wagner entrar, esse jogo vai mudar. Não, ele tá botando o jogador, mas para o jogador recuperar o ritmo de jogo dele, para lá na frente, quando ele for realmente importante, aí sim, né, ele tá com seu futebol no ápice. Tanto o Muriqui, quanto o Wagner, quanto o Escudeiro, acho que estão todos nessa situação aí. Mas aí agora, para esse jogo de hoje, que é decisivo, que ele tem que vencer, será que ele vai continuar fazendo essas mudanças? Será que ele vai, por exemplo, no segundo tempo, insistir com Wagner e Muriqui? Isso, para mim, significa que ele já está vendo os dois jogadores como adequados para um jogo de alto nível. Eu acho, particularmente, que eles não estão. Minha curiosidade de ver se pro Cristóvão está, entendeu? Escudeiro na lateral esquerda também, que ele tem testado aí, né? Será que o Cristóvão acha que o Escudeiro é realmente uma possibilidade para lateral esquerda? Já pode ser considerado uma possibilidade real de lateral esquerdo? Eu ainda acho que não, mas a gente pode ver no jogo de hoje que talvez ele ache, se o Henrique não estiver correspondendo, pode ser que ele acabe apelando pro Escudeiro aí. Na volância ali, será que ele vai insistir com o Bruno Galo, porque é o jogador que tá vindo aí? Ou vai já puxar o Douglas Luiz, que ainda não jogou um jogo com esse grupo, mas é muito mais jogador, a gente sabe? São as perguntas que ficam aí, né? No mais, eu acho que da parte dos jogadores vai ter uma entrega muito grande. A gente já comenta aqui, Rodrigo é jogador que cresce quando enfrenta clássico. Nenê também vai querer se consagrar. Eu acho que a gente vai ver uma melhora da apresentação do time só por essa vontade aí que sempre tem, que o Eurico sempre sabe botar nos seus jogadores, de querer vencer a partida. Por conta de tudo isso, de todos esses pós e contras que eu falei, o fato do Flamengo aí tá mais avançado na sua preparação, né? Vão vir com sangue nos olhos aí para quebrar o tabu. Isso conta muito para a parte deles. Da nossa parte, tem essa escrita aí, eles são fregueses. O Vasco também vai entrar empenhado para não deixar essa escrita quebrar. A minha aposta vai ser que esse jogo vai terminar empatado. 0-0. O Vasco vai acabar sendo eliminado aí da Taça Guanabara, infelizmente, mas vai manter a escrita do Flamengo não vencer a gente. E aí o Vasco vai ter até mais tempo aí para começar a trabalhar, para se preparar para a Taça Rio, para ir, né? Wagner já melhor preparado, Luiz Fabiano podendo entrar, tendo a oportunidade aí de fazer uma grande festa para a estreia do Luiz Fabiano, muito melhor, não só da parte esportiva, mas da parte de marketing. Preparar um jogo especial para a estreia do Luiz Fabiano, do que botar ele aí entrando no meio do jogo, num Vasco Flamengo que não vale nada, essa que é a verdade. Enfim. 3 recadinhos aqui rápidos antes da gente partir. Primeiro, dá uma força aí para um canal que está começando, que fala de futebol e que é tocado por vascaíno. A gente aqui sempre, né, dá essa moral para os vascaínos, que é o Além dos 90 Minutos. Estão começando agora. Dá uma moral para eles lá, vou deixar o link aí na descrição. Eles não falam só do Vasco, eles tratam do futebol em geral. Para você que curte esse tipo de canal, vale a pena dar essa conferida lá. Segundo recado, você vai no jogo, você é de Volta Redonda e arredores, vai nesse jogo aí, nessa semifinal, grava aí, grava você chegando no estádio, grava a torcida vascaína se aquecendo, grava o jogo lá do seu ponto de vista, a comemoração da torcida, e aí manda pra gente aí, manda no sobrevasco@gmail.com ou manda lá pelo Facebook, a página do Vasco no facebook.com/sobrevasco, que aí a gente tenta fazer mais um episódio aí do Comunidade Sobre Vasco com várias cenas que vocês vão gravar aí no jogo, tá? Se tiver um volume legal de cena, a gente faz mais um episódio. E finalmente, terceiro recado que eu quero dar, muitos de vocês pedem por uma live aí do Sobre Vasco. Eu vi que agora o YouTube lançou um recurso de fazer live direto do celular, o que facilita muito aqui pra gente. Só que essa facilidade só está liberada para canais com mais de 10 mil inscritos. Então, se você quer ver uma live aí do Sobre Vasco e não assinou o canal ainda, tá na hora de assinar. Se você quer ver uma live e já assinou, fala para aquele seu amigo vascaíno assinar também, que quando a gente chegar em 10 mil inscritos, eu vou dar um jeito aqui de fazer a primeira live do Sobre Vasco direto no meu celular. Acho que vai ficar bacana. Beleza? Esses são os 3 recados que eu queria dar. Diz aí nos comentários qual é a sua expectativa para o jogo de hoje, quanto que você acha que vai ser. Acha que o Vascão vai ganhar porque o Flamengo é freguês mesmo? Acha que o Vasco vai penar porque o nosso time ainda tá capenga, os caras estão mais na frente na preparação? Diz aí nos comentários que se tudo der certo, depois do jogo a gente volta comentando tudo que a gente achou aí de mais esse clássico. Beleza? Tá combinado? A gente vai se falando.